Vamos falar de apartamento, vamos falar de Assembleia de Deus Colombo. Meus amigos, está um embate, um conflito, um desespero da parte do pastor afastado da Assembleia de Deus Colombo em cima de um apartamento que foi doado em 2010, segundo as informações. E esse apartamento o pastor não fez questão desde 2010 em transferir, porque foi uma doação para o departamento de missão. E nesse vídeo, para quem já me acompanha há tempo, sabe que eu falo que departamento de missão, no meu ponto de vista, sempre foi um caixa 2, onde os pastores arrecadam e não sabemos para onde vai o dinheiro. Diz que vai para os missionários, para a missão, mas o exemplo do vídeo de hoje você vai ter uma ideia de o porquê que eu falo que departamento de missão dentro de uma instituição religiosa é um verdadeiro caixa 2. E agora, nesse contexto aqui, está uma confusão, uma briga, filha do pastor se meteu, e o assunto, pelo que eu entendi, não vai ser resolvido muito fácil não. Se você é de Colombo, ajuda a divulgar o nosso conteúdo aí na região, nos grupos de WhatsApp, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu comentário que é importante. O seu joinha também ajuda muito e bora pro assunto do vídeo de hoje. A de Colombo tem um povo, cara, de coração aberto, pelo que deu para entender até agora. Um coração que tem prazer em ajudar. E muitas doações foram feitas, inclusive tem aí uma outra confusão de 4 terrenos, que eu recebi todo o material aqui, que dá outro vídeo sobre os terrenos que foram vendidos, construídos, e ninguém sabe onde foi parar o dinheiro. Construções justificada que foram feitas através de financiamento, mas o terreno não condiz para que esses financiamentos sejam feitos, mas isso é assunto para outro vídeo. Inclusive doações de automóveis, caminhão, né? Teve um caminhão que foi doado aí esses tempos atrás e foi feita uma rifa e o ganhador estava no culto. Quando recebeu, né, o caminhão, o pastor cobrou o dízimo na hora. Só para vocês terem uma ideia, o nível da ganância desse pastor rejeitado que está insistindo em permanecer na liderança da de Colombo. Agora, sobre o apartamento, o que acontece? Em 2010, o empresário de Colombo, muito bem sucedido, né, doou um apartamento para a igreja para ser usado no departamento com a finalidade de vender e o dinheiro ser usado para o departamento de missões. Inclusive, as informações é que o irmão, o empresário, dono da construtora, deixou isso muito bem claro na hora que doou. Estou doando o apartamento para vender e ser investido em missões. Ou deixar um missionário residir no apartamento. Mas, pelo que entendemos, a filha, né, chegou a morar nesse apartamento e parece que voltou agora de novo. Filha do pastor. E para decepção de muita gente, foi feito totalmente o contrário. Primeiro, nunca transferiram o apartamento para o nome da igreja, desde 2010. Ficou todos esses anos no nome do irmão da construtora, no caso, né, do que doou. E agora, diante de todo o absurdos e escândalos que está acontecendo provocado pelo pastor rejeitado que insiste em permanecer na liderança, ele começou a reunir os patrimônios e esse apartamento está no meio, porque ele não quer perder, ele não está interessado em vidas, membros, fiéis, não, ele quer o patrimônio. Afinal, é o que vai garantir para ele aí uma vida de luxo em cima da fé do povo como aposentadoria. Por quê? Quando a igreja ganhou esse apartamento lá atrás, quem que foi morar nele? A filha do pastor rejeitado da de Colombo, que na época era casada, segundo a informação, com outro pastor. Logo se separaram e ela saiu do apartamento. E aí venderam o apartamento para o tal vice-presidente, pastor Francisco, que além de vice, era também o financeiro da de Colombo na época. E segundo o que informaram para nós, diz que o Francisco pagou parte do valor usando uma carta de crédito de consórcio que ele vinha
pagando há muitos anos, a justificativa do vice-presidente. Assim, ele quitou parte da compra. E o dinheiro foi para o caixa da igreja? É uma pergunta que fica no ar. Se foi, tem que provar que foi, né? Porque até hoje não teve uma ata sequer, não teve uma reunião sequer, uma ata, né, que venha registrar esse trâmite aí com o vice-presidente. Não existe. Não existiu uma reunião para tratar esse assunto, um comunicado para a igreja saber que estavam vendendo esse bem que foi doado para o departamento de missão da igreja AD Colombo. Mas até agora não tem comprovante, não tem documento, nada mostra o pagamento oficial da parte desse comprador, que pagou, segundo as informações, a metade. E o dinheiro, o povo quer saber onde está. Para você entender, então, a igreja ganhou um apartamento, a filha do pastor foi morar no apartamento, depois o pastor vendeu o apartamento para o vice-presidente, que é um pastor que cuidava, ou não sei se cuida até hoje, mas na época cuidava da parte financeira da igreja. Entendeu a mutreta? E quem é que não foi beneficiado nessa história toda? Até que prove o contrário, os missionários, a missão. Até porque o apartamento foi definido na própria doação no dia que era para fins de missão. Agora que vem o porém. Recentemente o pastor Francisco aí mudou do apartamento do nada. E isso acendeu um alerta vermelho para os membros, para os fiéis. Como assim? Um apartamento bom, 3 quartos, segundo o que me passaram aqui, deixa eu ver, cozinha, copa, varanda, num bairro muito bom. Por que ele saiu de lá do nada? Em cima disso foi feita uma investigação com o irmão que doou, inclusive, né? E adivinha o que foi descoberto? O doador simplesmente respondeu: o apartamento ainda está no meu nome. Por quê? Ele doou o apartamento para a igreja em 2010 para o departamento de missão e nunca foi transferido esse apartamento para o nome da igreja. E agora que vem a bomba, para fechar com chave de ouro, né? Depois dessas denúncias que foram feitas, o pastor rejeitado da AD Colombo procurou o dono, a construtora, querendo que ele transferisse o apartamento para o seu próprio nome e não para a igreja. E aí o irmão, o doador, questionou: mas pastor, eu doei para a igreja, para o departamento de missão, como vou transferir para o seu nome pessoal? Sabe o que o pastor rejeitado disse? É que o apartamento não é mais da igreja, meu querido. Eu quitei olha o argumento, eu quitei a dívida do departamento de missão lá atrás, em 2008, coloquei 200 mil reais do meu bolso e por isso que o apartamento hoje é meu e eu quero que o senhor transfira para o meu nome. O problema é que não tem, cara, não conseguiram provar nada a respeito disso. Esse é o porém. Como assim? O pastor quitou uma dívida do departamento de missão, tirando do seu bolso, de olho no apartamento? Isso aí é história para boi dormir, cara. Basta ter um pingo de neurônio que vai entender que não fecha o negócio. E outra coisa, se você analisar como assim um departamento de missão, que é um departamento de uma instituição, né, faz parte da instituição, está com dívida com a igreja, e aí o pastor resolve pagar essa dívida, e cara, não existe. Isso é história para boi dormir. É uma atitude totalmente antiética, imoral, que não tem cabimento algum. Não existe departamento de missão que é da própria igreja. Agora, do nada, resolve ter dívida com a igreja. Eu fui pastor, administrador de igreja, eu sei do que estou falando. Mas graças a Deus que no caso aqui o irmão foi firme e manteve a palavra. Não vou transferir o apartamento, senhor querido pastor. Transfiro quando essa diretoria e essa presidência da igreja mudar. Porque o apartamento é da igreja para o departamento de missão. Resultado dessa resposta, você já deve imaginar, né? O pastor simplesmente ficou... Até me mandaram uma mensagem aqui, enfim, a documentação...
muita coisa que eu recebi aqui, a mensagem do próprio dono do apartamento dizendo o seguinte, olha só, irei passar o apartamento para a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Colombo no momento oportuno. Foi solicitado, eu tiro o chapéu aqui pro empresário, cara, porque ele foi firme. Olha o que ele disse ainda. Foi solicitado para transferir em nome de terceiros, mas não aceitei por se tratar de uma oferta missionária. O objetivo da doação é única, exclusiva para ser usado o valor do apartamento para o departamento de missão da igreja e não para o bolso do pastor. Por este motivo que já faz 13 anos que foi entregue o apartamento para a igreja. Mas no outro dia entrou a filha do pastor morar. E neste ano que se passou, foi pedido para fazer a transferência para o nome pessoa física, mas não aceitei a fazer esse trâmite, pois fugiria do objetivo principal, que era a doação para o departamento de missões da referida igreja. Hoje eu não faço mais parte do Ministério AD Colombo, mas irei cumprir com a minha oferta que foi feita em 2010, passando o apartamento no nome da Igreja Assembleia de Deus Ministério Colombo. Pastor saiu perdido, desesperado. E sabe o que ele fez? Mandou a filha de volta para o apartamento. E detalhe, a filha ainda afrontando o empresário, cara. Não vou expor as conversas aqui, mas uma coisa muito baixa, um desespero. A filha dele teve a capacidade de alugar a sua casa onde morava, outro apartamento onde ela morava, e foi morar nesse apartamento que é de propriedade do Departamento de Missão da Assembleia de Deus Colombo. Agora você entendeu como funciona o Caixa 2 dentro dessas instituições? Quando você ouve o pastor falando de departamento de missão, nem todos agem assim, mas a grande maioria usa o departamento de missão como Caixa 2. E sempre está no vermelho. E missionário passando necessidade no final das contas, mas o pastor andando de carrão de luxo, morando em belos apartamentos, com várias propriedades espalhadas pela cidade, você fica pensando da onde se ele ganha só X. Deu para pegar a sacada? E não é só um, tá, meu amigo? É vários que agem dessa forma. E faz exatamente isso aqui. Foi doado para a igreja. Vem pro meu nome. Mas graças a Deus o empresário aqui foi firme. Inclusive tem mais conversa dele aqui que fica bem claro. Olha só. Mas aqui ele encontrou um problema porque prezo pela seriedade e não pela falcatrua. O apartamento está preservado e vai ser entregue para a Igreja Assembleia de Deus para a próxima diretoria. E isso que causou o desespero da filha alugar o apartamento dela e ir morar nesse que é do departamento de missão. E ele segue ainda, faz 13 anos que estou segurando a transferência desse apartamento por entender que o objetivo que era alcançar os missionários é abençoá-los e abençoá-los não foi feito pela administração da Igreja Assembleia de Deus Colombo, mas a bênção caiu sobre a vida dele, né? E agora está aí nessa peleja desesperadamente tentando processar todo mundo, fazendo estardalhaço, provocando conflitos, inclusive até tentativa, cara, de homem aconteceu em toda essa fusarca, foi registrado boletim de ocorrência. Pensa num cara que nunca foi o que sempre falou que era. No final da história, sua biografia está aí, escancarada. Um cara que se fingiu de homem de Deus todo esse tempo, mostrando realmente qual é a sua intenção. Ganância pelo poder, movido pela ambição. O negócio dele é dinheiro, patrimônios. E tem histórias de mais terrenos, e que nem eu expliquei no começo do vídeo, que nós vamos provavelmente trazer algum vídeo a respeito desse assunto. Concluindo, esse presidente afastado está no meio de um vulcão de denúncias, acusado de possíveis corrupção, possíveis desvios, possíveis fraudes, bate na CIADEP, né, na Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Paraná, chama todo mundo de desviado, de mentiroso, mas a pergunta é: e ele quem é nessas alturas? Tudo indica que a igreja Patrimônios da Instituição da Assembleia de Deus Colombo virou
patrimônio da família, porque tudo que é da igreja é tratado como que se fosse deles. E isso não é palavras minhas, são palavras de membros fiéis que congregam lá. Atitude totalmente antiética e imoral, uma verdadeira vergonha. E espero que o doador, né, o empresário aí, o irmão, continue firme. Só passar esse apartamento, porque vai dar confusão. Se a filha já foi, a tentativa é fazer uso campeão, alguma coisa nesse sentido. Vai dar pano pra manga, vão ter que botar pra fora, porque afinal o apartamento ainda pertence ao dono original, à construtora. E a pergunta fica, será que o pastor rejeitado de Colombo vai desistir? Responda nos comentários aí embaixo. Para você que ficou até aqui, agradeço. Deixe seu comentário, que é muito importante. Seu joinha ajuda muito. E estamos aguardando o desfecho de tudo que está acontecendo na D Colombo. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.